Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um trabalho e também para gravar um vídeo, né? Esse trabalho que eu vou fazer e esse vídeo também é pro meu professor de história, Lucas Góes. Eu não sei para que você inventou isso, mas você é um tremendo filho da mãe. Mas tá bom, vamos lá. Vou falar hoje sobre a queda de Roma. Queda de Roma teve 5 motivos. Eu vou falar 5, mas teve muitos mais, tá bom? Um deles, um dos principais, foi o imperador. Calma aí, rapidinho. Não, é esse. Eu anoto minhas coisas, tá bom? Foi o imperador Teodósio. Imperador Teodósio. Ele simplesmente pegou o Império Romano e dividiu para seus filhos idiotas, que decidiram pegar e dividir o império dele no Império Romano Oriente e no Império Romano Ocidental. Um dos motivos do Império Romano ter caído é esses daí, tá? Que foi uma tremenda burrice também. Porra, como é que você vai pegar e você vai dividir um império com dois filhos que não tem cabeça pra nada, que não passaram por nada, entendeu? Então, eu acho que vocês entenderiam por que o Império Romano foi, né, fudido. Vamos lá. É, outra também, uma das outras causas foram crises políticas e militares. Pô, se até hoje a gente tem crise política e militar, corrupção no Brasil todo, por que mano, não vai ter no passado, né? Então, é só colocar a mão na cabeça. Sempre vai ter uma crise política e militar. Mano, isso é fato. Tá bom, vamos lá. Já falei de a divisão do Império no Império Romano, né? O Ocidental Oriental. E outra. O Império Oriental era também parte do Império Bizantino, que eu vou falar dele daqui a pouco. Mas calma aí, por enquanto vamos ficar só na queda romana, tá bom? Deixa eu ver. Vamos falar da Constantinopla. Constantinopla? É Constantinopla? Peraí, calma aí, gente. Constantinopla. Constantinopla, uma das cidades mais importantes do Império Romano, que também é considerada como a capital da Roma. E ela foi criada pelo Constantino. Constantino foi um cara muito corajoso, tá? Foi, tipo, pegar uma das cidades menos reconhecidas, na minha opinião, menos reconhecida e tornar ela, tipo assim, uma cidade muito foda como uma capital de um império. Ela era conhecida por ser uma grande renda de dinheiro para o Império Romano. Tinha muito vendedor, muito comerciante. Direto passava comerciante por lá, né? Porque se você for a capital de um império, né? Que é muito maior que um país. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Império Romano ele pegava o norte da África, a Ásia e toda a Europa. Então, tipo, pense em todos os países que tá na Europa, um pouquinho da África, né? E um pouquinho da Ásia. Então, mano, era muito grande. E, tipo assim, um imperador só não tem como cuidar de um lugar tão grande assim. Então, logicamente que ia ter guerras que ele não poderia cuidar. Como o Saquei. Não, Saquei não. O. Os. Em quatro. Calma aí, gente. Eu travo. Eu tô emocionado gravando um vídeo para ganhar nota, né? Não é algo normal, não é algo normal de se ver. Mas calma aí. Em 410 depois de Cristo, Roma é saqueada pelos visigodos. Visigodos são bárbaros também, tá bom? Que depois vai se tornar no Reino Franco, Germânico
Reino Franco, Germânico e tem mais dois agora que eu não tô lembrando, mas depois eu vou falar pra vocês no próximo vídeo. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tem outro também, muito importante. Tipo assim, de umas causadoras da queda de Roma. Foi o cristianismo ser legalizado por Édito de Milão. Mano, o cara fudeu tudo. Porque, tipo, era simplesmente... Ah, eu vou pegar, vou matar uma pessoa. Abençoada. Nossa senhora. Nome de Deus. Em nome de Deus. Vou matar a pessoa em nome de Deus. Puta que pariu, viu? Você é um filho da mãe. Mano, o cristianismo ser legalizado num país super medieval e que era, tipo assim, era algo que não fazia muito sentido, porque as pessoas se matavam por muito pouco naquela época. E tipo assim, então, mano, você vai matar a pessoa e vai abençoar a pessoa? Qual que é o sentido dessa merda? Não tem sentido, né? E a Roma ser saqueada pelos visigodos em 410 depois de Cristo foi algo muito marcante, porque a Roma não é saqueada há 800 anos. Sabe o que é você viver 800 anos sem ser saqueada, sem sofrer nada? Então, mano, os caras eram muito foda. Muito, muito, muito foda. Ó, 455 depois de Cristo veio o saqueio. Não, calma. Começou a ser a Roma foi saqueada pelos vândalos. Mano, os caras viu que tava fácil de saquear Roma, porque Roma já tava bem ferrada. Tipo assim, ele tava com crise econômica, não tava sem comida. Então, tipo assim, mano, os caras estavam ferrados. Os caras não tinham nada, não tinha defesa, não tinha militar, não tinha proteção nenhuma. Também os moradores também já não estavam fazendo, tipo assim, questão de proteger Roma. Então, os caras já não estavam ligando mais pra nada. Então, podia qualquer bosta lá pegar, saquear aquela merda. Tipo assim, se fosse um noia da Cracolândia lá, conseguia saquear. Então, tipo assim, os caras já não estavam ligando mais pra nada. Ó, começo não. O fim o fim não. Quer dizer, foi o que dizem ser o começo de Roma, né? Mais ou menos. Em 476 depois de Cristo, foi o imperador Rômulo, Rômulo. Ele foi titulado como o primeiro imperador e o único de Roma. Só que antes, como eu falei do Teodósio, veio antes. Mas eu acho que, tipo assim, por o Rômulo ter feito mais coisas, mais feitos, eu acho que titularam ele como o primeiro. Mas, minha opinião, eu quero que ele se foda também. Não gosto dele e dane-se. Pera aí, gente, porque esse nome aqui desse cara aqui é difícil pra porra. Odoário. Não, Odoaero. Mano, a mãe desse cara é uma arrombada. Outro nome difícil do caralho. Ele é um bárbaro. Ele é o bárbaro que fez. Eu acho que muita gente do povo de Roma queria fazer. Matar o Rômulo. Mano, o cara simplesmente matou o primeiro imperador de Roma, né? Que dizem. Então, eu acho que uns parabéns pra ele por matar esse arrombado. Eu não gosto dele. Pelas minhas aulas de história que o professor fala, eu não gosto dele. Mas aí, se você gosta dele, o problema é seu, não é meu. Aí agora a gente vai falar sobre o Império Bizantino. Vamos lá. O Império Bizantino. Mano, o Império Bizantino é tipo uma continuidade do Império Romano.
Império Bizantino mesmo. O Império Bizantino continuou as culturas e, tipo assim, o jeito deles, tudo. O Império Bizantino praticamente herdou tudo é como se fosse um segundo Império Romano, só que menor, né? Porque como eu falei pra vocês, o Império Romano foi dividido em duas partes pelo Teodósio. Então, ficou o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental, ele, tipo, esbanjou a sua riqueza e, tipo assim, ele ficou muito forte. O Oriental tava enfraquecendo. E com isso, tipo assim, eles decidiram colocar o nome do Império Oriental, Império Romano Oriental, como Bizantino. E isso eu acho que foi uma das, tipo assim, eu acho que foi uma das melhores decisões da vida deles. Porque eles, tipo assim, conseguiram continuar mais ou menos o Império Romano, né? Com suas culturas, tudo. E os seus jeitos, tipo assim, eles continuaram com a cultura grega. O, o outro lá, o ocidental, não. Eles decidiram mudar praticamente o jeito todo de Roma. Então, foram uns filha da puta, né? Um dos filhos de Teodósio. Teodósio parece um pouquinho de Teodor, né? Quem já assistiu Alvin e os Esquilos vai saber o que eu tô falando. Teodoro, o esquilo, gordinho, pá. Beleza. Vamos lá. O bizantino. Não, peraí. Antes, a Grécia. Grécia não. Nossa, eu confundo de vez em quando. O Império Romano, ele era muito da. Tipo assim, ele era da igreja. Porra, agora eu não vou lembrar a igreja. Mas, tipo assim, ele era só uma igreja só. Aí foi dividida em duas igrejas. Igrejas, não igrejas. Porque puta que pariu, igrejas não existe, é igreja. Igreja, gente, igreja. Foi dividido para igreja ortodoxa. Então, mano, o Império Bizantino, ele continuou sua arquitetura, tudo mais. E, tipo assim, ele foi, como posso falar, uma rede de comércio muito grande, muito, muito, muito grande, que ele viveu até mais de 1000 anos depois da queda de Roma. Pra vocês verem como, tipo assim, fluiu, entendeu? O Império Bizantino foi uma das maiores fontes de renda. Tipo assim, é uma das... foi uma das... Tipo assim, um país... eu posso dizer que é um país também, né? Um país muito, muito rico, muito rico. Que vocês pensam assim, como se fosse os Estados Unidos, tá ligado? Os Estados Unidos, ele é um país rico pra caralho. Eu acho que só não é mais rico que a China e sei lá, eu acho que... não lembro agora, gente. Não vou lembrar de cor. Mas tá bom. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Vamos lá. O Império Bizantino é como se fosse os Estados Unidos da Roma. E, tipo assim, eles... a arquitetura deles era boa. A obra de trabalho deles era boa. Então, eles só tinham coisa boa pra oferecer. Só que se você tem muitas coisas boas, você tem que ter alguma coisa ruim, certo? E, tipo assim, os armamentos deles, né? Não era tão bom assim pra guerra. Então, às vezes, eles tomavam muito no rabo, né? Pra Roma Ocidental. Então, tipo assim, eles tinham muita área de trabalho, só que não tinham guerreiros. Então, isso era um dos problemas do bizantino. E tipo assim, se você for ver, eles mudam algumas coisas também. Como, cadê? Aqui. Ó. Sociedade do Império Bizantino. A classe mais baixa são os camponeses e os servos. Servos são aqueles que são tomados por guerra e são, tipo assim, como se fosse cachorro de um
de um padre, de um rei, entendeu? É isso. Ou de um barão, essas coisas. A segunda classe mais baixa, comerciantes e artesãos. Comerciantes são que rende, né, monies pros caras ricos. Eu acho que eles deviam estar mais acima, né? Mas minha opinião não vale de porra nenhuma, então foda-se. E os artesãos são aqueles que constroem não, né? Fazem jarros, pratos, garfos. São esses caras. E tipo assim, mano, os caras têm um dom, né? Pra essas coisas. Tem que ter uma mão fina, um toque leve. Esses bagulho. Vamos lá. Terceira classe. Funcionário e burocratas. Funcionários e burocratas. Funcionários são aqueles que trabalham para os padres e para os barões. São tipo servos, só que eles têm direito a mais coisa. Os servos não têm direito, tipo assim, a porra nenhuma. Pensa que é um mendigo da vida, que não tem casa, não tem comida, come quando pode, quando tem algo no chão, quando tem um lixo. Esses são servos, tá? Os, os camponeses não, tá bom? Não confunde os servos com os camponeses. Os camponeses têm casa, só que, tipo assim, pensa que eles são casas de periferia, tá ligado? As casas que a gente vê no barraco, se você já foi numa favela, você vai ver. Mano, se você for numa favela, você com certeza já viu uma casa de barraco. Uma casa pequena, parecendo um quadrado. Que, tipo assim, você estica a mão, dá o tamanho da casa. É isso. Tá ligado? Esses são os camponeses. E essa é a diferença dos camponeses para os servos. Os funcionários. Pensa que, tipo assim, você tem uma tia que ela é funcionária pública, mas ela tem uma casa boa. Ela tem onde morar, tem onde dormir, tem o que comer, consegue comprar coisa pra comer, tem uma vida boa. Não uma vida ruim, mas nem uma vida tão boa. Não é uma pessoa rica, nem uma pessoa pobre. Entendeu? É como se fosse uma classe média. Assim, você não é pobre nem rico. Você tá vivendo. Tá trabalhando. Entendeu? É isso. E os burocratas são como se fosse braço direito dos barões. Pensa assim, você é dono de uma empresa e você tem seu braço direito. Vamos lá, vamos colocar que seu braço direito é seu melhor amigo. É tipo isso, entendeu? É isso. Segunda classe, os cleros. Cleros são tipo assim, são barões. São pessoas ricas que pode ter um servo, como são pessoas ricas que pode ter um servo, que praticamente tem, sei lá, uns 5 filhos, que vai ter que dividir a herança, vai ter que dar a herança toda pro mais velho, e os 5 filhos provavelmente vão tentar se matar, por causa que antigamente era assim, poucas ideias, filho. Não vai me dar dinheiro, eu vou te matar, foda-se. Eu quero dinheiro. Dinheiro e poder. Dinheiro resume a poder. E se você não vai me dar dinheiro, quer dizer, se você não vai me dar meu poder, eu vou te matar. Mano, era surreal. Mas tá bom. Aristocratas. Não, aristocracia civil. Aristocracia civil e militar. Aí a gente fala da elite, né? Os caras são os caras mais foda que tem. Mano, militar. A força de defesa dos caras. Tipo assim, o militar é pago pra defender os aristocracia. A aristocracia é como se fosse a República do Brasil. O militar é como se fosse os militares do Brasil de hoje em dia. Que defende a gente, só que liga mais pra República, né? Tipo assim, vamos lá, vamos supor, eu tô sofrendo uma ameaça e o presidente da República tá sofrendo uma ameaça. O cara tá
com uma arma na cabeça de nós dois. Quem você acha que ele vai salvar primeiro? É só pensar, né? Então, já é explicado. E... É. Aristocracia civil. Preciso falar? Tá bom. Cadê? Aqui. O Império Bizantino, em suas extensões em 565 depois de Cristo. Mano, o Império Bizantino, ele era praticamente o tamanho da Itália inteira. Era praticamente a Itália. Ó, pegava Roma, Cartago, Cordaba, Tesalônica, Constantinopla, Antioquia, Alessandria, Egito, pegava um pouquinho da África, dos francos, Arábia, Pérsia e Vigudos. Mas calma aí. Vigudos, francos, África, Arábia e Pérsias são os lugares. Não, são os lugares não. São as regiões que ficam perto do Bizantino. Eles tipo fazem tipo que aqui é o vamos lá. Aqui é o Bizantino, aqui são as cidades em volta, entendeu? A gente não tava bem no meio da guerra. Mano, pensa você tá no meio de uma... Tipo assim... como posso explicar? Vamos lá. Você é o ponto G e tem uns 5 negros tentando te bater. É isso. Entendeu? E você tá no meio de uma roda. Então você vai tomar um cacete. E tipo assim, o Bizantino ele não podia brigar com nenhum deles. Por causa que era tudo aliado, era tudo europeu. Então como é que você vai brigar com um se você vai chamar o resto? Mano, é tipo você brigar com um cara na escola e o cara chamar 30 negros pra te bater. Você tá fudido. Você vai tomar um mal, você vai tomar um pau, você vai morrer. Entendeu? É isso. Gente, esse foi o vídeo, entendeu? Professor, porra, me esforcei. Me dá uma nota aí, por favor. Mano, e... Os papel, releva. Você sabe como é que eu sou, mas releva. Então, compartilha, se inscreve e deixa o like. Falou.